agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Luciano Serafim, juntamente com a pastora, sua família. A minha oração é que a boa mão de Deus permaneça sobre a vida de vocês, que tudo que vocês fizerem, que Deus possa fazer prosperar. Que tudo que vocês fizerem, eu peguei a palavra do pastor, que tudo que vocês fizerem, que vocês percam as contas, para que Deus seja glorificado na vida de vocês. Tá bom, pastor Alex? Obrigado, tá? Mais uma vez, Deus abençoe. Eu trago um abraço da minha esposa. Esse tempo frio, a gente está com um bebezinho de 7 meses e ele ficou resfriado, a gente estava numa expectativa dele vir, mas eu trago um abraço. Ela me mandou uma mensagem, ela falou que está assistindo ao vivo. Amo a senhora, tá bom? Ela está assistindo, né? Até aqui, né, varão? Chegar em casa, né? Mistério. Que Deus abençoe meu amigo Vitor Hugo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pega essa Bíblia aí. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14. É um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 14. Enquanto você procura, eu tive a oportunidade, né, nesse ano, pastor Luciano, de tirar da gaveta um projeto. A minha esposa foi um instrumento de Deus para dentro, aproximadamente 3 anos, me impulsionar, me motivar a escrever um livro. E nesse ano a gente teve essa oportunidade. No finalzinho da pandemia, Deus me deu uma mensagem. Essa mensagem mudou a minha vida. Eu preguei ela. Algumas pessoas deram testemunhos acerca dessa mensagem, mas o maior testemunho é o que Deus gerou na minha vida por intermédio dessa mensagem. E essa mensagem a gente tirou do papel, a gente acrescentou algumas coisas. E hoje eu estou com esse livro, tem 4 dias que ele chegou nas minhas mãos. E eu trouxe ele. O tema é Quando Deus Te Chama. Aqui, esse livro é baseado no chamado de Jeremias. Alguns questionamentos que Deus resolve para Jeremias, para que ele entenda que ele não foi chamado para viver nas expectativas da tradição ou da terra, mas que ele foi chamado para viver o projeto de Deus. Se você puder e quiser, no final, ao meu lado esquerdo, olha lá, ó, já tem um obreiro aqui ligado, né? O obreiro já está com os livros lá. Passa lá, me abençoa. Eu creio que você também vai receber muito da parte de Deus por intermédio dessa leitura. E também tem um biscoito amanteigado lá, irmão. O negócio é de verdade também. Passa lá, leva o biscoito, leva o livro e deixa Deus te usar. Esse aqui é presente meu para o pastor. Tá, pastor? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Mateus capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, é um clássico bíblico, mas existem algumas verdades aqui que eu preciso compartilhar com você. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o andar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Ele disse, e Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E você diga vitória em Cristo. Meus irmãos, o texto que nós lemos está dentro de um contexto em que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. E a Bíblia diz que quando os discípulos dão esta notícia a Jesus, Jesus vai olhar para os seus discípulos, dar uma ordem, dizer: pega o barco e nos leve para um lugar afastado, um lugar deserto. Jesus se afasta da multidão. O texto diz que a multidão, sabendo para onde Jesus ia, foram atrás dele. E quando Jesus chega nesse ambiente de deserto, a Bíblia diz que ele olha e a multidão já estava lá. E quando a multidão já está lá, ele se enche de íntima compaixão para com ela. E a Bíblia diz que ele cura todos os seus enfermos. Todos os enfermos que estavam na multidão são curados. A partir daí, Jesus começa a pregar para eles, ensinar. À tarde vem, um dos discípulos se aproxima e diz: Senhor, manda essa multidão embora, porque nós não temos nada para alimentá-los. Jesus dá uma ordem a eles, dizendo: dê de vocês o que comer. Eles vão dizer para Jesus: não temos nada, mas existe um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. A Bíblia nos informa que Jesus pede os pães e os peixes, dá uma ordem aos discípulos, e a ordem é a seguinte, pastor Luciano: organiza a multidão, coloque assentado de 50 em 50, de 100 em 100, e Jesus está com os recursos que os discípulos questionam ser pequenos para esse grande projeto de alimentar essa grande multidão, pastor Alex. O recurso é pequeno, a demanda é grande. Jesus pega o pequeno recurso, mas dar a ordem para que ele apresente o projeto, organizar o ambiente. E a gente não vai perceber em nenhum momento de Jesus dizer: me dá o pão e peixe, organiza o ambiente, que eu vou multiplicar. Nós vamos perceber Jesus dizendo: me dá os pães e peixes, e organiza o ambiente. Segundo o texto, João capítulo 6 diz que existia 5.000 homens contados, fora mulheres e crianças. Olha, uma quantidade muito extensa por uma quantidade pequena de recursos. Só que Jesus vai dizer para eles: organiza o ambiente. E pastor Paulo, pastor Carlos, quando Jesus dá essa ordem, Jesus está dizendo para os discípulos se comportar, ou se comportarem como alguém que tem os recursos suficientes para executar o projeto. Porque Jesus está dizendo, pastor Luciano, organiza. E organizar aqui é dizer à multidão: pode ficar tranquilo, se assente, porque nós vamos alimentá-los, porque nós vamos executar o projeto. Mas perceba que eles não têm recurso suficiente para isso, mas confiaram os pequenos recursos na mão de Jesus. E quando eu confio os pequenos recursos na mão de Jesus, ele diz: pode se comportar como alguém que tem recurso suficiente para executar o projeto que eu entreguei nas tuas mãos. Eu só estou introduzindo, mas eu vou precisar liberar essa mensagem, essa profecia para alguém que entrou aqui. E qual é a palavra, pastor? A palavra é o seguinte: os teus recursos são pequenos, mas se você confiá-los nas mãos daquele que sabe administrar, pode se comportar como alguém que tem recurso para viver esse projeto grande. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. O teu milagre não está condicionado a uma data do calendário. O teu milagre está condicionado ao seu comportamento. Jesus disse: vai lá e organiza, vai lá e se comporta como alguém que tem. Porque se você organizar o ambiente, eu vou entregar nas tuas mãos o recurso necessário para financiar o projeto que eu te apresentei.
captei. Vou de novo. Geralmente, quando Jesus apresenta um projeto para nós, o projeto nunca combina com o recurso que a gente carrega. Geralmente, os projetos são sempre maiores do que a gente. Aleluia! E se a gente parar para analisar os recursos que a gente carrega, a gente não é capaz de executar os projetos que Ele apresenta para nós. Mas Jesus está dizendo: eu não estou condicionado aos dígitos da conta bancária. Eu não estou condicionado à quantidade de seguidores que você tem. Eu não estou condicionado à quantidade de compartilhamentos que você tem. Se você colocar os pequenos recursos nas minhas mãos, pode colocar a melhor roupa, o melhor perfume, pode se levantar e se comportar como alguém que vai executar o projeto. Por quê, pastor? Porque quando eu me posiciono dentro daquilo que Ele manda, Ele faz questão de financiar. Alguém está de mão levantada? Eu vou de novo. Ele faz questão de financiar o projeto. Aleluia! Eu vou liberar isso aqui para que a gente caminhar. Jesus faz questão de financiar o projeto que Ele apresenta para nós. Porque o texto diz que eles organizam a multidão. Pastora, Jesus dá graça, parte o pão e dá na mão de alguém que Ele apresentou o projeto. Jesus não vai direcionar os pães e peixes diretamente à multidão, pastor Paulo. Jesus vai partir e dar na mão de alguém que Ele apresentou o projeto. É Jesus dizendo: você se posiciona e eu te dou recurso. Você se posiciona e eu te entrego o recurso. Você vai lá ver quanto é o apartamento, eu envio o recurso. Você vai lá ver quanto é o carro, já foi dito aqui que eu peguei, e Ele envia. Tem gente que vai querer o dinheiro à vista, né? Mas Ele vai dar o recurso para você executar. Alguém está de mão levantada aí? Eu vou profetizar para a gente caminhar. Tá com as duas mãos levantadas? Então se prepare. Nesse segundo semestre, Jesus vai enviar o recurso que você precisa para executar esse grande projeto que Ele te apresentou. Tem gente de pé lá. Ele vai enviar. Você nem vai saber, aleluia, o que está acontecendo, mas vai ser Ele dizendo: sou eu colocando nas tuas mãos o recurso que você precisa para viver o grande projeto que eu apresentei na tua vida. Aleluia. Um milagre extraordinário acontece. A Bíblia diz que toda a multidão come de se fartar e sobeja 12 cestos cheios. A partir daí, o cenário muda, porque essa multidão, vendo Jesus operar esse grande milagre, segundo o evangelista João, vai mudar a motivação do coração. Esse milagre vai fazer com que eles enxerguem Jesus como um rei terreno, um possível político, para se entrar na tribuna ou no trono daquela época. João diz que eles estão a fim de fazer uma rebelião e colocar Jesus assentado no trono. Jesus sabe quem Ele é, conhece o seu propósito, e Ele não veio para um reino terreno. Segundo Isaías, no capítulo 9, Ele herdaria o trono de Davi, o que seria um trono eterno. Jesus não veio para o que é passageiro. Jesus veio para o que é eterno. E João capítulo 6 diz que ele sabia a motivação do coração de alguém que acabou de viver um grande milagre. Pastor Luciano, toda a multidão está contaminada com desejo que caminha na rota contrária do propósito de Cristo. Só que dentro desse contexto existe o colégio apostólico, os discípulos que estão sendo ensinados, discipulados, para para inaugurar a igreja primitiva, para dar continuidade ao evangelho. Jesus está preparando eles e eles estão sendo lapidados. E Jesus sabe que se eles permanecem junto com a multidão, eles poderiam ser influenciados por esse sentimento contrário, que vai de rota de colisão com o propósito de Jesus.
Aí Jesus precisa fazer separação, porque o que ele tem com os discípulos não é o mesmo projeto para a multidão. E aqui não é acepção, é separação. E nessa separação, quem sabe Jesus percebe que os discípulos desejam ficar. O texto diz que ele forçou, impeliu. E segundo o dicionário, impelir é empurrar com força, é forçar a saída, pastor Paulo. Então Jesus está empurrando com força e apontando um novo destino, dizendo: vá para outra margem, porque a multidão eu vou dispensar. Essa ordem aqui mexeu comigo, pastor Luciano, porque Jesus está forçando a saída de alguém e não dando direito de despedida. E porque Jesus está empurrando com força, desconectando eles desse ambiente, dessa multidão, para que eles não fossem influenciados pelo sentimento que caminha no meio da multidão e o sentimento contrário ao propósito que Jesus tem sobre a vida deles. É por isso que às vezes ele me tira de alguns ambientes, corta alguns relacionamentos. E escute isso aqui, eu não estou falando de acepção, eu estou falando de separação. Às vezes alguns relacionamentos precisam ser cortados. Às vezes alguns ambientes precisam fechar para nós, porque se a gente permanecer em alguns ambientes, a gente corre o risco de ser contaminado pelo sentimento contrário de alguém que caminha na rota de colisão ao propósito que carregamos. Vai ter dia que Jesus vai empurrar, vai ter dia que Jesus vai arrancar. Por quê, pastor? Porque o propósito que você carrega não combina com o sentimento que está no coração de alguém que está... Alguém levantou as mãos. Aleluia. Ele se assenta em reuniões que você não vai. Ele escuta conversas que você não ouve. Ele conhece sentimentos que você não conhece. E se for necessário, alguém vai te bloquear desse grupo. Você não vai entender nada, mas vai ser Jesus dizendo: sou eu te empurrando com força, porque o propósito que você carrega não combina com o sentimento de alguém que está do teu lado, mas não está contigo, que alguém que anda com você, mas não é fechado contigo. E se for para te afastar do altar, e se for para te arrancar do propósito, e se for para atrapalhar no chamado, ele te arranca com força, com raiz e tudo, mas você vai viver todos os projetos de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Escute, Jesus dá uma ordem: vá para outra margem. O que me chama a atenção é que Jesus nunca me tira de um ambiente e me deixa fazer uma viagem sem conhecer o destino. Pastor Luciano, quem navega perdido é quem ainda não ouviu as instruções de Cristo. Quem já ouviu as instruções de Jesus sabe para onde vai, conhece o seu destino, sabe onde vai chegar. Jesus não está deixando ninguém perdido, ele está dizendo: sai daqui, mas existe um destino preparado. Existe um novo destino preparado. Aleluia. Pastor Luciano, a Bíblia diz que eles entram no barco e começam a navegar. Jesus fica no monte para orar, e esse texto mexeu muito com a minha cabeça esses dias, porque Jesus não vai nesta viagem com eles. Jesus dispensa a multidão e sobe ao monte para orar. E se a gente parar para analisar os evangelhos, nós vamos encontrar pelo menos duas tempestades. O cenário parece, ou é de fato mesmo, são dias distintos, mas os mesmos personagens. É no mesmo ambiente que eles vão enfrentar duas tempestades. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, eles estão fazendo esta viagem, mas com Jesus no barco dormindo. Mateus capítulo 14, eles estão fazendo essa viagem, mas Jesus no monte orando. Perceba que são os mesmos personagens, o mesmo ambiente, mas são tempestades distintas. Mas as duas tempestades, pastor Carlos, fala que
A origem do problema começa no vento. Não são tempestades de nuvens negras, com relâmpagos e trovões. São tempestades oriundas de um vento que sopra forte. Eu fiquei curioso acerca disso e fui pesquisar a localização geográfica do Mar da Galileia. E aqui o cenário é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele está a 212, 213 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Ele é o mar mais baixo do mundo. E ele é cercado por cidades mais altas. O vento, quando sopra entre as cidades, ele ganha um deslocamento. Esse deslocamento faz com que ele desequilibra. E o que me chama a atenção aqui, pastor Paulo, é que Jesus está dando uma ordem, ou forçando a saída de alguém, colocando alguém no alto mar, para fazer uma viagem, e nessa viagem que alguém está fazendo, é um ambiente que coisas perdem o equilíbrio. O vento desequilibrou, pastora, num ambiente que tem alguém obedecendo a ordem de Jesus. Então tem alguém obedecendo, e não só obedecendo, porque dentro desse contexto aqui, a tecnologia não havia avançado e não havia supermotores para aliviar a viagem de quem está obedecendo a voz de Jesus. Aqui é remo nas mãos, esforço no braço. Por quê? Porque tem um destino preparado por ele. Mas existe alguém que precisa alcançar o destino. Mas para alcançar o destino é necessário pregar remo e se esforçar. Porque apontar a destino é com Jesus. Me esforçar para alcançar o destino. Ficar deitado o dia todo assistindo Netflix. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Há uma convocação do céu para alguém que entrou aqui. Tem coisa nova te esperando. Tem um destino novo te aguardando. Se esforce, porque só com o esforço você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Pastor Luciano, tem alguém se esforçando, alguém obedecendo, alguém renunciando. Só que no ambiente que alguém obedece, tem algo desequilibrando. E se a gente parar para analisar o texto, olha o texto, pastor Alex. O barco já estava no meio do mar, sacudido pelas ondas. Aí o texto explica, porque o vento era contrário. Vou de novo. O barco está desequilibrado, porque estava sendo açoitado pelas ondas. A água está desequilibrada porque está batendo no barco. E você sabe que, segundo a lei da física, a água não tem força por si só para se levantar contra barco de ninguém. A água só está agitada porque tem um vento desequilibrado ali. Então perceba que no ambiente que tem alguém se esforçando para alcançar o destino que Jesus apontou, coisas desequilibram. E porque o vento desequilibra, ele começa a contagiar todo o ambiente. Uma engrenagem é gerada. O vento desequilibra, que desequilibra a água, que desequilibra o barco. Ai, irmão. Por quê, pastor? Porque basta um desequilibrado no ambiente para tudo começar a desequilibrar. Alguém deu um glória a Deus, eu vou de novo. Basta um desequilibrado no ambiente para as coisas começarem a perder o equilíbrio. Porque um desequilibrado nunca quer ficar desequilibrado sozinho. Ele sempre quer desequilibrar alguém. Pastor, o vento desequilibrou e está contagiando a água. A água que era para estar tranquila está contagiada pelo desequilíbrio do vento. E o barco que era para dar segurança aos teus tripulantes está sendo açoitado, sacudido, perdendo o equilíbrio, porque a água desequilibrou. Aleluia. E parece que a gente vive uma das gerações, pelo menos dentro do tempo que eu, aleluia, conheço como gente, uma das gerações, pastor, que mais tem perdido o equilíbrio. Hoje a mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. Quem vive na verdade é perseguido. Quem vive na mentira é ovacionado. A gente vive uma geração em que os jovens vão para a porta de um presídio às meio-dia, 1h da tarde, para ovacionar alguém que
canta músicas para influenciar os nossos jovens a fazer coisas erradas. A gente vive uma geração tão carente de amor e tão com medo, aleluia, de sofrer na via emocional, que agora eles preferem criar um boneco de silicone com olhos de vidro, aleluia, com medo de se decepcionar em relacionamentos. E a Bíblia diz para nós, aleluia, que devemos amar o próximo como a nós mesmos, aleluia. A gente vive um tempo em que as coisas estão perdendo equilíbrio lá fora, e que não estão só perdendo equilíbrio lá fora, eles estão querendo também desequilibrar quem está aqui dentro. Mas eu gosto da Bíblia, porque nas duas tempestades as coisas estão desequilibradas. O vento desequilibra, a água desequilibra, o barco desequilibra, aleluia. Os discípulos sentem medo desequilibrado nas duas tempestades. Na primeira tempestade, Jesus mostra que é possível manter o equilíbrio e manter a paz em ambiente desequilibrado. Prova, pastor, prova. Marcos capítulo 4 diz que tudo está desequilibrado, mas Jesus está dormindo. Aleluia. Pastor, Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem, e na sua humanidade ele está dando uma lição para nós. É possível descansar no meio das tempestades, é possível manter o equilíbrio mesmo quando tudo desequilibra em sua volta. Tem 10 pessoas de mão levantada. Na primeira, Vitor, ele dorme dentro do barco. Na segunda, pastor, ele caminha sobre as águas no meio da tempestade, dando uma lição para a gente. E qual é a lição? Não é porque a maioria desequilibrou no ambiente que eu também vou desequilibrar. Eu conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu não vou ser influenciado pelo desequilíbrio de ninguém. Meu corpo arrepiou aqui. Nesse primeiro dia de Aviva, aleluia, da Advec Cabo Sul, Deus me trouxe para falar para alguém: você vai manter o teu equilíbrio em ambientes que desequilibraram. Você não é qualquer um, não é porque a maioria desequilibrou que você vai desequilibrar. Alguém está de mão levantada? Aleluia. A casa de Davi perdeu o equilíbrio. O filho de Davi, Absalão, está perseguindo o próprio pai. Absalão está desequilibrado, pastor. A casa de Davi está de cabeça para baixo. Absalão quer matar o próprio pai. Absalão quer o trono. Absalão quer as concubinas. Absalão quer a coroa. Absalão quer os súditos. Absalão quer o lugar de Davi. A casa de Davi é um ambiente desconfortável. A casa de Davi é um ambiente que perdeu o equilíbrio. Mas eu vejo um Davi com equilíbrio emocional. Escreveu o Salmo 3, o verso 5. Qual é, pastor? Eu deitei, também dormi e acordei. Por que, Davi? Porque o Senhor me sustenta. Olha para quem está do teu lado, por favor, libera uma profecia para ele. Diga: você não vai perder o equilíbrio, você vai manter a paz, mesmo quando o ambiente for de guerra. Deus me trouxe aqui para liberar para alguém: eu não te chamei para ser influenciado pelo desequilíbrio de ninguém. Eu te chamei para manter o equilíbrio, mesmo quando tudo desequilibra. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Olha o que Paulo vai escrever ao jovem Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de amor, de ousadia e de equilíbrio. Quem carrega a presença do Espírito Santo não é influenciado pelo desequilíbrio de Juminasandará. Eu sou pentecostal e a gente está numa conferência de avivamento. Eu não sei se você está sentindo a mesma graça que eu estou sentindo aqui, mas o diabo vai ficar endemoniado, porque ele tentou desequilibrar tudo em tua volta. Mas o que ele fica mais entristecido é que mesmo quando tudo desequilibrou, você colocou a melhor roupa, o melhor perfume. Veio para Advec Cabo Sul dizer para Jesus que ele ainda é o Senhor dos senhores. Sandarábia. O mesmo Davi escreve no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que, Davi? Porque o Senhor está comigo. A tua
tua vara e o teu cajado me consolam. Alguém pensou que você ia entrar no quarto escuro por causa dessa guerra. Alguém pensou que você ia entrar no quadro profundo de depressão por causa dessa guerra. Alguém pensou que o gatilho ia acionar e você ia ter uma crise de ansiedade. Mas olha você aqui, aleluia, debaixo de guerra, de mãos levantadas e adorando o nome de equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio. Meu Deus, o salmista escreveu no Salmo 46: Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, aleluia, pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Se Ele está no meio dela, nós não seremos abalados. Alguém está de mão levantada lá? Advec, Cabo Sul é pentecostal. Pastor Luciano, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Estamos vivendo uma das maiores crises no nosso país. Aleluia. Tem alguém com medo do futuro, do que vai acontecer, medo das sanções, medo, aleluia, do aumento das porcentagens de impostos. Pastor, tem alguém com medo e perdendo equilíbrio. Um dia desse, uma pessoa disse: eu estou guardando comida, tem 10 quilos de sal guardado no armário. Tem gente guardando arroz dentro de garrafa PET. Mas escute isso aqui, você não é qualquer um. O dólar pode bater 10, pode bater 15, pode bater 20, aleluia. Eles podem fazer o que quiser, pastor. Nós somos igreja, nós somos igreja, e a igreja não vai perder o Elemanduroque na Sandarábia. Enquanto Senaqueribe está cercando Jerusalém e dizendo: eu vou oprimir, vai perder o equilíbrio do lado de dentro. Se não perder o equilíbrio do lado de dentro, vai ser entregado desequilibrado do lado de fora. Ele achava, pastor, que ia matar o povo só na opressão. Quem está do lado de dentro está dizendo: aí fora pode os montes se transportarem, aí fora pode as águas rugirem, aí fora pode acontecer um cataclisma natural. Aqui dentro há um rio, há um rio, há um rio, há um... Levanta a mão, Advec, Cabo Sul. Acabou de descer uma graça do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Olha lá, ó. Já tem crente machando. Dominacalabaraça. O demônio da depressão acabou de dar um grito de derrota. Perdeu Satanás. Aqui não. Nós vamos manter. Se for para Jesus, mistura com glória. Aleluia. Se tiver língua estranha, vem. Dominacalabaraia. Eu não vou perder o meu equilíbrio. Aleluia. 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 Terabaraçandarábia. Juminaraça. Terra baraça. Tem renovo de Deus aí. Juminacalabaraia. Aquele filho rebelde pensou que ia tirar o teu equilíbrio. Aquele vizinho problemático achou que ia tirar o teu equilíbrio. A porta que se fechou achou que ia tirar o teu equilíbrio. Mas Deus está dizendo: você é cheio do Espírito Santo, você vai manter a paz. Equilíbrio. Pastor Luciano, tem alguém obedecendo? Varão. Pastor Alex, num ambiente desequilibrado. Mas esse texto do capítulo 14 me dá uma lição. Que mesmo no ambiente desequilibrado, ainda com medo, eles permaneceram remando. Eles remaram a primeira vigília e Jesus não veio. Eles remaram a segunda vigília
e Jesus não veio. Eles remaram a terceira vigília e Jesus não veio. E sabe o que me chama a atenção? Que quando Marcos escreve acerca desse contexto, pastor Luciano, os discípulos estão no mar, obedecendo, remando, sem ver. Mas o texto de Marcos diz que Jesus está do monte, vendo. Vou de novo. Jesus está do monte, porque o fato de eu não ver não impede ele de continuar vendo o meu barco. Olha para quem está do teu lado, eu sou bleiano. Diga para ele permanece olhando para o teu barco. O teu barco ainda está na alça de mira de Jesus. Você não precisa ver, aleluia, você só precisa obedecer. Mesmo quando você não vê nada, ele permanece enxergando o teu barco. Na quarta vigília, segundo Marcos, quando eles estão fadigados, o texto diz, pastor Alex, que Jesus vem andando sobre as águas. Pastor Luciano, esse mesmo Jesus, na primeira tempestade, dentro do barco, se levantou e disse para o vento: aquieta-te, ou cala-te. A tradução da King James, 1611, diz que ele fala paz. Jesus está liberando paz para alguém que está desequilibrado. O vento está oferecendo violência. O vento está oferecendo desequilíbrio. Mas Jesus tem paz. E quando ele se levanta, e isso aqui vale a pena abrir aspas, porque Marcos identifica essa tempestade como uma grande tempestade de vento. Quando Jesus se coloca de pé, ele revela quem de fato é grande. O vento só foi grande, ou a tempestade de vento só foi grande. Obrigado, varão. Até Jesus se levantar. Quando Jesus se levantou, ele revelou quem é de fato o grande no cenário. Por quê, pastor? Porque segundo a Bíblia que a gente lê, ele é tão grande que os céus são a cortina de sua casa. Ele é tão grande, pastor Alex, que a terra é o descanso de seus pés. Pastor, a tempestade é grande, mas Jesus é maior. Ele é tão grande que diz o texto de Isaías que ele mede os mares com a palma de suas mãos. Olha para quem está do outro lado, diga: a tempestade é grande, mas Jesus é maior. Diga: ele é maior do que essa grande tempestade. Aleluia, eu estou pregando para alguém que está com um problema grande aqui. Aleluia, mas eu vim dar uma boa notícia para você. O Jesus que te chamou é maior do que essa grande tempestade. Porque você levantou as mãos, eu vou entrar de novo. A esposa de Jó olha para ele e dá um conselho para ele. E qual é o conselho que ela dá? Amaldiçoa teu Deus e morre. E por que ela está dando esse conselho para Jó? Porque ela vê Jó perder bens, perder filhos, perder saúde, perder amigos. Aleluia, só sobrou o lixo e o caco de telha para Jó. Só que Jó está equilibrado, pastor Luciano. Vai olhar para ela e vai dizer: tu fala como uma louca, tu está desequilibrada. Eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal. Olha que equilíbrio emocional, pastor. E por que tanto equilíbrio? Porque Jó tinha uma certeza. Qual era a certeza que Jó tinha? O meu problema é grande agora, mas eu sei que o meu Redentor vive e que de certo ele vai. Alguém, meu corpo arrepiou todo aqui. Aleluia, ele vai se colocar de pé sobre a terra. Tem mão para levantar? Eu vou de novo. O que é este câncer para esse Jesus tão grande? O que é este problema para esse Jesus tão grande? Isaías disse no capítulo 9: porque o menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, o nome dele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha o tamanho do teu Deus. Isaías disse que ele é Pai da eternidade. Eternidade não termina, pastor, mas o Deus que a gente serve, foi ele quem gerou a eternidade. Alguém está de mão levantada
levantada lá atrás. Você veio para o Aviva, e eu vim liberar uma palavra para você. O teu Deus é maior do que o maior problema que você enfrenta. O teu Deus é maior do que a maior tempestade que você enfrenta. Com Ele não tem grande muralha, com Ele não tem grande exército, com Ele não tem grandes gigantes. Ele é maior. Ele vem andando sobre as águas, pastor, na quarta vigília. E quando ele vem andando sobre as águas, os desequilibrados discípulos dão um grito com medo, achando que é um fantasma. Quando eles dão um grito com medo, achando que é um fantasma, Jesus diz: não temas, sou eu, não temas. Pastor Luciano, esse texto é muito conhecido, mas Deus falou algo no meu coração. Às vezes eu vou permitir você atravessar algumas tempestades. Para você me conhecer de uma maneira que você ainda não me conhece. Vou de novo. Pastor Alex, tempestades da vida não são para vergonha. Tempestade na vida de crente não é para morte. Tempestade na vida de crente são oportunidades de Jesus surpreender a gente. Aleluia, alguém levantou as mãos, eu vou de novo. Quando alguém está com medo, Jesus grita dizendo: sou eu, sou eu. Sou eu caminhando por cima das águas. E qual é a pergunta? A pergunta é: por que Jesus não acalmou a tempestade se ele tinha acalmado uma tempestade, aleluia, pouco tempo atrás? Por que Jesus não fez de novo? É isso que eu quero pregar para você. Porque Jesus está dizendo para alguém, é para mostrar para você que eu sou uma fonte inesgotável, que eu posso me manifestar de maneiras diferentes, em ambientes, aleluia, diferentes. Pastor, é Jesus dizendo para os discípulos, porque dentro da expectativa dos discípulos, se Jesus grita dizendo: acalma vento, aquieta mar, eles iam ver Jesus fazer de novo o que ele já havia feito. Eles iam viver a mesma experiência em duas tempestades distintas. Só que Jesus está dizendo: esse milagre eu já fiz, agora eu vou mostrar para eles que eu não só acalmo a tempestade, mas que eu também caminho sobre elas, sobre as águas no meio delas. Aleluia. Quando eles estão com medo, gritando, Jesus se apresentou: fique tranquilo, porque sou eu. É ele dizendo: eu vou me apresentar de uma maneira que você ainda não conhece. Esse problema é um terreno fértil para você criar uma intimidade, mergulhar mais fundo, ter novas experiências com Jesus que te chamou. Alguém está de mão levantada ali? Jesus está dizendo: eu já fiz esse milagre, agora eu vou fazer coisas novas nas teleminaçandarabaraia. No teu ambiente de caos, eu vou me apresentar como você nunca viu. Eu vejo, aleluia, o livro do Apocalipse sendo introduzido. João vai introduzir dizendo: eu fui abandonado em Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Domiciano lançou João na ilha de Patmos solitário, aleluia. E quem sabe na mente de João: acabou o ministério, tô velho, não tem mais nada para viver. Quem sabe na cabeça de Domiciano é um ambiente de morte. Quando João está no meio do teu problema, ele diz: de repente eu ouvi uma voz como de trovão. João disse: virei para ver quem falava comigo. Quando eu virei para ver, eu vi 7 candelabros de ouro, um homem como se fosse o filho dos deuses caminhando no meio delas. Aí ele começa a descrever a visão. Ele tinha um cabelo branco como a lã, os olhos como chamas de fogo, os pés como de latões reluzentes. Ele tinha uma vestimenta branca que ia até os pés, um cinturão de ouro no peito. Ele tinha uma espada na boca que cortava dos 2 lados. Ele tinha também 7 estrelas nas mãos. Perceba, pastor, que ele está vendo Jesus de uma maneira nova, de uma maneira que ele nunca havia visto. E dessa vez a experiência é tão profunda que ele não consegue permanecer de pé. Ele diz: pastor Alex, eu caí meio morto lá no meu cenário de problema, lá no meu cenário de caos, lá no meu cenário de abandono. Só que quando eu caí, ele me levantou com a sua mão direita e se apresentou dizendo: João, eu sou o que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu também sou o fim. Eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Alguém está de mão levantada lá? A última visão de João, aleluia,
no ministério terreno de Jesus foi o cordeiro, aleluia, pendurado, o cordeiro mudo, o cordeiro moído, aleluia. Só que lá em Patmos ele disse: eu vi os céus abertos e uma voz que dizia: sobe aqui, João. João disse: subi. Quando cheguei lá, eu vi Deus Pai sentado no trono, na mão direita dele um livro selado por 7 selos. Os anjos que voavam em cerca do trono faziam uma pergunta: quem é digno de desatar os selos e de abrir o livro? Aí João disse: chorei porque não encontrei digno no céu, chorei porque não encontrei digno na terra, continuei chorando porque também não encontrei digno debaixo da terra. Só que enquanto eu chorava, o ancião se aproximou, catucou e disse: João, não precisa chorar, porque eu te apresento o leão da tribo de Judá, que venceu e que é digno de... Alguém está de mão levantada aí? Lá no ambiente de caos, João não vai ver o cordeiro. Lá no ambiente de caos, ele vai ver o leão da tribo de Judá. Olha para quem está do teu lado e diga: ele vai se apresentar de uma maneira que você ainda não conhece. Ele é uma fonte inesgotável. Elimina-se. Lá no deserto, no dia da fome, ele se apresentou como maná. Lá no deserto, no dia da sede, ele se apresentou como água que saía da rocha e como rocha que jorrava água. Lá no deserto, no dia do calor, ele era coluna de nuvem, e na hora do frio, coluna de fogo. Aleluia. Ele disse: Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que você precisa, eu sou uma fonte inesgotável. Alguém está de mão levantada? Aleluia. No dia da tua guerra, ele vai se apresentar como Jeová Sabaote. Aleluia. Pastor, a minha tempestade é uma enfermidade. Ele vai se apresentar como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Pastor, a porta fechou, não sei como vai ser, falta de provisão. Fica tranquilo, porque nesse dia ele virá como Jeová Jireh, o Deus que é profeta. Olha para esse crente pentecostal e diga: tu está no Aviva. E ele vai se apresentar de uma maneira que você ainda não viu. Ele é salvação para esse filho perdido, ele é libertação para esse marido viciado, ele é o que você precisa. Sou eu. Pedro olha para a oportunidade e diz: se é tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E a gente fecha. Jesus se apresentou de uma maneira diferente. Pastor Alex, Pastor Paulo, Pedro aproveita a oportunidade e diz assim: então se é tu, se é o pastor Sandro, eu ia cantar: faz de novo. Ei, Pastor Alex, avivamento a gente sempre pede para Deus repetir o que ele já fez, né? Só que Pedro vai me dar uma lição, pastora. Se és tu, de uma maneira nova, de uma maneira que eu nunca vi, eu também quero viver algo novo. Ver acalmar a tempestade eu já vi, essa experiência eu já tenho. Se é tu que está aqui, me faça caminhar por cima. Alguém está de mão levantada. Pastor Alex, o que Pedro está pedindo parece absurdo, porque o que Pedro está pedindo vai na contramão da lei da física. A lei da física não permite um homem comum caminhar sobre as águas. Então ninguém na história havia caminhado, e provavelmente ninguém vai caminhar, Pastor Paulo. Aleluia. Só que Pedro está me dando uma lição. Eu não preciso me basear no testemunho de Iá, ou do vizinho, ou do irmão da igreja, para viver o que ele tem para fazer na minha vida. Porque se ele se apresentou de uma maneira nova, ele me mostra que ele é uma fonte inesgotável. Ele pode fazer algo novo na minha vida. Ele pode me fazer viver uma nova experiência. Eu vim liberar essa palavra para alguém aqui na Advec Cabo Sul. Eu não sei quais foram as experiências que você já viveu, mas esse primeiro dia de Aviva é Jesus dizendo: eu te dou a oportunidade de viver o que você ainda não viveu, de viver o milagre exclusivo. Alguém levantou ali. Pedro está dizendo: eu não preciso ver fazer na vida do outro, eu sei que tu pode fazer na minha. Aleluia.
O que Pedro está pedindo, pastor Luciano, parece absurdo. Ele está dizendo: me faça viver algo novo. Eu quero viver novidade. Eu quero uma nova experiência. Aleluia. O mais impressionante, pastora, é que Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: se você pegar, aleluia, pode não pegar nada, mas se pegar agora, Jesus vai olhar e vai dizer isso aqui, pastor Luciano: se você quer viver, vou de novo, ninguém viveu, mas se você quiser. Você não viveu essa experiência nova, mas eu estou te autorizando a viver uma nova experiência. Alguém levantou as mãos? Eu vou liberar mais uma vez. Jesus está dizendo para alguém que entrou aqui: se é isso que você quer, é isso que eu te autorizo a viver nesta noite. Eu te autorizo a viver o milagre que você precisa. Juminação da calabaraia. Pastor, eu quero viver uma nova experiência. Pastor, eu quero viver algo novo. Jesus está olhando e está dizendo: eu te autorizo a viver este novo milagre. Eu te autorizo a viver essa nova experiência. Ele é especialista em gerar algo novo em nós. Aleluia. O leproso corre até os pés dele, se prostra e diz: Senhor, eu bem sei que se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Olha o que o texto diz. Ele tocou no leproso e diz: eu quero, seja limpo. Olhe para quem está do teu lado, eu entrego o microfone. Diga: Jesus está te autorizando a viver uma nova experiência agora. Eu não sei se você crê, mas baseado no que eu estou pregando, enquanto eu estou pregando, Jesus está liberando um milagre novo sobre a tua. Eu estou vendo gente chorar daqui, eu estou vendo gente de mão levantada lá atrás e acreditando no que Jesus está dizendo. Eu não sei o que parece absurdo aos teus olhos, mas Jesus está dizendo: o sinal está verde. Se você quer ser avivado, se você quer viver uma nova experiência, receba agora. Mas é só para quem quer. Agora, agora, agora. Se você quer viver, vem. É Jesus dizendo, pastor Luciano: abra mão do natural e pisa no sobrenatural. Esse primeiro dia de avivamento, Jesus está virando a chave na vida de alguém e está dizendo: receba milagre, receba nova experiência, receba milagre, receba nova experiência. Eu te autorizo a viver este novo milagre. Eu te autorizo a viver esta nova experiência. Ele quer que você viva essa nova experiência. O sinal está verde. Ele está assinando embaixo. Eu não tenho dúvida que amanhã, no segundo dia de Aviva, o pastor Luciano vai ler uma oferta de gratidão. Ah, se eu fosse você, dizendo: ontem eu vim no culto e o que parecia ser impossível, eu já estou vivendo. Eu não sei se você tem 10 segundos para adorar esse Jesus, mas eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo no nosso meio e eu preciso entregar o microfone agora. Eu te dou 10 segundos para receber essa graça sobre a tua vida. Eu não sei se você já é batizado com o Espírito Santo, eu não sei se você já recebeu os novos dons do Espírito, mas Jesus está dizendo: estou liberando agora. Eu estou liberando agora. Saia do natural e entra no sobrenatural. Aleluia. Eu te autorizo a viver esse novo milagre. E Pedro, saindo do barco, caminhou sobre as águas. Esse segundo semestre, ainda você vai viver o que vai deixar muita gente impactado, porque Jesus está assinando embaixo e autorizando. Eu te autorizo a prosperar nesta empresa. Eu te autorizo a prosperar nesta família. Eu te autorizo a ser curado.
Eu te autorizo a viver o milagre que você precisa. Pastor, eu entrei nesse culto, mas eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. O milagre só acontece porque o pedido de Pedro foi: me faça ir ter contigo, caminhando sobre as águas. Me faça ir ter contigo, vivendo o milagre. Pastor, eu preciso aceitar Jesus hoje. Eu preciso entregar minha vida para Ele hoje. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Jesus quer te fazer viver uma novidade de vida. Se tiver, saia do teu lugar e vem aqui na frente no nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar com Ele? Tem alguém? Tem 2 jovens vindo ali. Glória a Deus. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Tem 2 corajosos aqui. Tem mais alguém nessa noite?